E esse trabalho, ele começou lá em 2003, quando eu, formada, trabalhando em uma drogaria, eu comecei a observar que os medicamentos sintéticos não estavam suprindo a necessidade da população. E eu comecei a buscar algo que pudesse estar contribuindo para a saúde das pessoas. E sabe o que eu achei, Ariel? Então, assim, essa história de você me levar para aí é muito gratificante, porque a minha história começou no Ceará. Todo esse trabalho que eu desenvolvo, ele foi modelo do Ceará, né? Do nosso lindo, saudosíssimo professor Francisco José de Abreu Matos, né? Matos, isso mesmo. Ele é a referência. Sim. E ele esteve aqui em Viçosa na inauguração do Centro Fitoterápico. Eu lembro dele, um adolescente, nunca pensei em ser farmacêutico. Olha que legal, né? Então, assim, eu fico muito lisonjeada com o Ceará. Então, quando eu tenho um convite do Ceará, quando eu tenho alunos do Ceará, quando eu tenho pacientes do Ceará, eu fico muito feliz, porque é um trabalho que eu tenho muita gratidão ao professor Francisco José de Abreu Matos, né? Que foi um pesquisador incansável, né? Do conhecimento tradicional das plantas, implantando, levando para a comunidade a validação aí, né? Não a validação, mas a valorização desse saber tradicional. A gente sabe que a fitoterapia, ela é uma medicina dos primórdios, das raízes da humanidade. Antes de existir o ser humano na Terra, olha aí, ó, um aluno meu aí do Ceará, ó, eu tenho vários alunos aí, já existiam as plantas, né? Só que no decorrer, né, da caminhada, com a industrialização, com a modernização, os cientistas acharam que as plantas não precisariam mais ser utilizadas, porque já tinham se encontrado aí a solução, a síntese, né, para a produção de muitos medicamentos, e com isso foi colocado como se, para mim, eu consigo ver assim, como se fosse um tsunami dentro da fitoterapia. A fitoterapia, ela foi soterrada, né? E só que, como a fitoterapia, ela não é uma medicina comum, ela não é algo que o homem que idealizou. Não, ela é uma obra-prima de Deus, né? Então, por isso eu trago muito forte a presença de Deus nesse meu trabalho, porque, olha só, uma planta, uma folha, que ela brota, se eu pregar um prego na parede e deixar ela lá, ela brota. Isso aqui é mais do que prova viva da presença de Deus, né? E nós temos na natureza plantas para qualquer enfermidade. Então, quando eu comecei esse trabalho, que eu trouxe para o SUS, inclusive, né? A implantação do programa de plantas medicinais no SUS de Cuiabá, como modelo Farmácia Viva, né? Ele ainda não era reconhecido pelo governo federal, mas logo posterior, 2 anos depois, foi aprovado pelo Ministério da Saúde. E aí, o meu sonho era ter a farmácia de manipulação, porque para um programa ser desenvolvido, não adianta só eu ter o cultivo da planta, concorda, Ariel? Eu preciso ter a produção do medicamento. E esse é um dos grandes gargalos hoje do programa nacional, porque os gestores, eles não têm o conhecimento, eles não querem, eles acham que implantar uma farmácia é onerar os cofres do serviço público, sendo que é o contrário, né? A produção de uma tintura, nesse tamanho aqui, ela não sai nem R$2, não é? Um frasco de cápsula, ele não sai nem R$5, né? Na farmácia produzida pelo SUS. Então, assim, resumindo, né? O Brasil, ele tem um tesouro na mão e não está aproveitando, tá? Para mim é bem claro isso, porque nós estamos indo para 18 anos
da aprovação oficial do programa de plantas medicinais no Brasil, certo? Nós temos históricos aí, e é por isso que foi aprovada a política, porque nós temos uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que 70% da população brasileira utiliza plantas medicinais, né? E quando eu fui pesquisar, quando eu comecei esse trabalho, eu fui buscar estudar a fundo e até chegar o meu mestrado, doutorado e pós-doutorado. Depois eu quis também fazer química e biologia. Então, eu tenho um conhecimento profundo disso. E o que me angustia quando eu terminei o meu doutorado, eu não tive dúvida que eu ia implantar o consultório. Quando eu fui implantar o consultório, eu tive, né, fiz toda essa análise, porque a gente tem aí, se a gente tem 70% da população utilizando as plantas e não tem profissional formado, então qual é como que as pessoas estão utilizando isso, né? E aí foi aonde eu comecei a criar o meu método. Eu criei um método aonde eu falei, eu não vou concorrer com o Google e nem com o Facebook, com as redes sociais, mas eu vou estar atendendo o paciente e identificando o problema de saúde dele para fazer a prescrição personalizada para ele.